Galera do meu coração, eu nem tô acreditando. Até afastar um pouquinho o microfone aqui que tá ficando muito alto, tá estourando o som aí pra vocês. Mas olha só. Depois de eu nem sei quantos anos, olha esse rostinho aqui. Olha esse rostinho pra galera que acompanhava aí as resoluções. Aliás, as videoaulas sobre as videoaulas de básico para concurso público. Tem um tempo, esse vídeo foi gravado, essas capas aqui, ó. Eu acho que essa foto é de 2017, por aí. Olha o rostinho, olha agora. Olha o rostinho, olha agora. Rapaz, ó, finalmente chegou o momento da gente fazer as atualizações dos vídeos mais famosos e mais antigos desse canal. Por incrível que pareça, os vídeos de preparação para o exame de suficiência não são os mais visualizados. Os vídeos básicos de preparação para concurso ainda são os mais visualizados. Então, eu dei uma olhada no material, mudei algumas coisas, e tem aulas que mudou muito pouca coisa, tem aulas que mudou um pouco mais. Então, assim, a gente vai a partir de agora, a partir de hoje, digamos assim, começar a atualizar os vídeos. E a gente tem atualizações a fazer em contabilidade aplicada ao setor público. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando, explicando as atualizações de tudo e o que é que vai vir de material novo. Mas por hora, vamos ficar com as atualizações de contabilidade aplicada ao setor público. Para eu não me alongar demais aqui num vídeo que é para ser só de uma matéria, tá? Mas tem atualização dos outros vídeos também. E tem, inclusive, publicação de vídeos que a gente nunca teve. Essas atualizações contam com o apoio da Procontábil Cursos. E eu preciso mostrar para vocês uma alternativa que a Procontábil tem do material completo. Tá? Porque esses vídeos vão ficar saindo uma vez por semana. E na Procontábil Cursos os vídeos já estão todos disponíveis. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui para essa. Olha só. Cheguei aqui na tela assim, eu recuperei isso aqui, ó, essa imagem, essa mãozinha de celular segurando, meio nostálgico, porque lá no vídeo antigo também o layout era esse, era um celular supostamente segurando o vídeo onde eu aparecia. Então, assim, voltamos aqui para o layout para ser um pouco saudosista. Mas as informações que no momento interessam vão aparecer aqui do lado. Só que eu preciso falar para vocês do que está aqui abaixo. Esse vídeo é oferecido pela Procontábil Cursos, como eu já falei, mas o curso já se encontra inteiramente disponível no site da Procontábil. Então, ó, se você está vendo pela tela do computador ou está vendo na televisão da sua casa, você pode apontar o seu celular para esse QR Code aqui e conhecer o curso do Contabilidade Aplicada ao Setor Público, básico para concurso público, na Procontábil Cursos. Se você está no celular, o link vai estar disponível na descrição aqui do vídeo. Você pode clicar no link do celular, beleza? E tiver no computador também, pode acessar pelo link da descrição. Ao final, eu volto para falar um pouco mais sobre o curso. Vamos para o nosso conteúdo. Vamos então para cá, ó. Nossa primeira aula é uma aula de introdução ao estudo da contabilidade aplicada ao setor público, ou como a gente vai se referir a ela muitas vezes, simplesmente CASP, tá? E para quem é um pouco detalhista como eu, vai perceber que na capa só aparece contabilidade pública. Vocês viram aí que aparece só contabilidade pública, porque lá na tela inicial, na capa, não tem microfone ativado. Então eu só coloquei para vocês darem uma olhada. E por que que lá eu coloquei só por uma questão de estética, para caber direitinho no slide. Mas o termo correto é contabilidade aplicada ao setor público, porque contabilidade pública não existe, não é uma outra contabilidade, é a mesma contabilidade. A contabilidade é uma única ciência e ela é aplicada ao setor público, belezinha? Vamos lá então, vamos avançar na nossa aula. Olha só, já começar com um aviso importante. Vários aspectos introdutórios da disciplina da contabilidade aplicada ao setor público sofreram importantes alterações no ano de 2016.
Essa informação que já tinha nos vídeos anteriores. Em 2016, iniciou o que a gente chama de processo de conversão às normas internacionais, ou processo de adesão às normas internacionais. O que importa é saber que, com o advento de uma estrutura conceitual, que é um documento que até então não existia, uma estrutura conceitual aplicada ao setor público. E qual é o principal documento dessa estrutura conceitual? É o que a gente ainda vai estudar, que é o nosso PCASP, que é o Plano de Contas aplicado ao setor público. Até então não existia um PCASP, não existia uma estrutura padronizada para contabilizar eventos que fossem registrados na alteração dos patrimônios das instituições públicas. Não havia uma padronização. E na elaboração do balanço geral da União, por exemplo, era extremamente complexo. Então, não havia essa padronização. A adesão a uma estrutura conceitual foi um primeiro pontapé. E o documento mais importante desse pontapé de convergência às normas internacionais de contabilidade é o plano de contas, o PCASP, que a gente vai estudar ele ainda. Essa estrutura conceitual, né, é a chamada NBC-TSP, estrutura conceitual, que é a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público. NBC, Norma Brasileira de Contabilidade. TSP, ela é Técnica do Setor Público, a qual revogou várias normas, incluindo a NBCT 16. Essa NBCT 16, ela existiu porque quando começou a convergência aos padrões internacionais de contabilidade, essa NBC, ela tratava do entendimento do que seria a contabilidade aplicada ao setor público. Havia um primeiro esforço para editar uma norma que abarcasse a contabilidade aplicada ao setor público. Obviamente se percebeu que uma única NBC não seria suficiente para tratar da contabilidade aplicada ao setor público em seus diversos aspectos legais e constitucionais. E depois se criou a figura da NBC-TSP. Mas, assim, porque essa conversão, e aqui fazendo um pequeno recorte, essa conversão aos padrões internacionais de contabilidade passou por um momento de edição de CPCs, que eram normas editadas pelos comitês de pronunciamentos contábeis. Mas naquela época, essas normas e alguns livros, alguns autores e algumas provas ainda citam CPCs, mas aquelas normas eram basicamente traduções das normas internacionais. Não havia uma preocupação de fazer uma adaptação adequada a alguns regimes que são típicos do Brasil. Isso não significa dizer que a gente fez a convergência com ressalvas. Não. É que alguns aspectos legais tinham que ser entendidos, alguns aspectos de legislação vigente tinham que ser considerados na hora de convergir a padrões internacionais. Os CPCs eram basicamente traduções. Agora nós temos normas brasileiras, as NBCs, TGs, as técnicas gerais, TSPs, técnica do setor público. Aí tem TA, PA, PP, tem várias normas, a gente não vai se debruçar sobre elas aqui, mas elas são objeto do estudo lá no nosso curso do exame de suficiência. A gente fala um pouco mais de todas essas normas. A NBCT 16.1 é importante dizer que essa norma ela não foi ainda integralmente revogada. Ela foi praticamente toda revogada, mas hoje, enquanto nós estamos no ano 2024, a norma NBCT 16 ainda tem alguns dispositivos vigentes, tá bom? Mas tudo que realmente, digamos assim, mais importa, já pode ser encontrado nas NBCs e já muito bem organizado no MCASP, que é um manual que eu vou falar para vocês, que é um presente meu para vocês já esse manual, junto com a link que eu vou pedir a vocês que baixem, leiam, vai estar na descrição do vídeo aqui, mas segura as pontas que eu vou dizer uma hora que vocês vão olhar, tá? Que tratava justamente de conceituação de campo de aplicação, objeto, objetivos da CASP. Essa parte foi revogada, mas
Apesar disso, esse conteúdo ainda é importante para a gente, tá? Por isso que a gente vai sempre citar. Aliás, a gente vai continuar citando enquanto ela. Aliás, até depois que ela ter deixado de estar vigente, a NBCT 16 teve um papel importante para ser esse primeiro esforço de adesão aos padrões internacionais. Vamos então para a nossa aula efetivamente de introdução, vamos para definições. Contabilidade aplicada ao setor público, ou CASP, o que vem a ser? A contabilidade aplicada ao setor público é o ramo da ciência contábil, foco na palavra ramo, é o ramo da ciência contábil que aplica no processo gerador de informações a lei, os princípios de contabilidade, eu coloco entre aspas, e as NBCs, normas brasileiras de contabilidade, sempre direcionadas ao controle patrimonial das entidades do setor público. Primeiro, eu destaquei a palavra ramo, porque é para destacar que a contabilidade aplicada ao setor público não é uma outra contabilidade, eu até já falei isso. A contabilidade aplicada ao setor público é a mesma contabilidade, mas aplicada a aspectos específicos do controle patrimonial no setor público. E eu coloquei princípios de contabilidade entre aspas, porque, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu sou dessa época. Infelizmente, não existe mais a figura dos princípios de contabilidade. As resoluções que tratavam de princípios, tanto a resolução, acho que era a 750 e a 1111, que falavam de princípios no setor privado, princípios da contabilidade geral, perdão, e princípios da contabilidade aplicada ao setor público. Essas normas não estão mais vigentes, mas podemos dizer que todo o conteúdo que fazia parte dessas resoluções de princípios e princípios fundamentais, elas foram diluídos num documento chamado Estrutura Conceitual. Tanto a NBC-TG, Estrutura Conceitual, como a NBC-TSP, Estrutura Conceitual. Ainda sobre definições, o objetivo. Qual é o objetivo da CASP? Vamos lá, raciocina comigo. Se a contabilidade aplicada ao setor público também é a mesma ciência contábil, qual é o objetivo da contabilidade? É gerar informações para os usuários. Então, o objetivo da contabilidade aplicada ao setor público não pode ser muito diferente disso. E não é. É fornecer aos usuários informações sobre resultados alcançados e os aspectos de natureza. Aí aqui tem um pouquinho diferente, orçamentária, econômica, financeira e física, do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão, adequação de prestação de contas e o necessário suporte à instrumentalização do controle social. E aqui o controle social, extremamente, e não só isso, né, mas a necessidade de prestar contas, ela já existe na contabilidade geral, especialmente nas empresas que prestam contas aos seus proprietários, sócios e acionistas, de maneira geral. Mas, porque eu só mexer só um pouquinho nessa câmera aqui, pessoal. Só que na hora, antes de começar a gravar, eu devo ter batido nela, ela baixou um pouquinho, agora subiu demais. Pronto, estamos bem? Estamos bem agora. Show. Obrigado pela atenção. Então, assim, esse controle social e essa prestação de contas, elas estão intimamente ligadas ao fato de que a gente está falando de patrimônio público, de recursos e bens e direitos que são de uma coletividade. E é necessária a prestação de contas dos gestores públicos com a sociedade. E o objeto? Ora, mesma coisa. Qual é o objeto da contabilidade que você já estudou? Ou não estudou, né? Você pode não ser da área contábil. O objeto da contabilidade é aquilo que é o que nos caracteriza também como ciência. Ter um objeto bem definido é o que caracteriza também uma ciência. No nosso caso, o objeto da contabilidade é o patrimônio público. Aí a pergunta é, e o que é o patrimônio público? É o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público
que seja portador ou represente um fluxo de benefício presente ou futuro, é a partir daqui, ó, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidade do setor público e suas obrigações. Eu destaquei isso por quê? Porque na contabilidade geral, a razão de ser do patrimônio é oferir lucro. É oferir lucro para o ganho para o proprietário. No setor público, não. No setor público, o patrimônio ele pode existir para gerar ganho, gerar lucro, mas ele também pode existir simplesmente para prestar serviços públicos, porque é para isso que serve uma entidade do setor público, para prestar serviços públicos. E muitas vezes o setor público, muitas vezes um órgão público vai possuir um bem ou vai adquirir algum material, algum item, algum insumo, pensando em perdê-lo, em utilizá-lo, em não ganhar, até perder com ele, ter prejuízo com aquilo, desde que essa aquisição atenda a um pré-requisito fundamental que é prestação de serviço público. Lembra que a gente está falando de órgão público e que na administração pública a gente tem uma perspectiva distributiva, que é o governo utilizar seus próprios recursos para distribuir riqueza entre várias camadas da sociedade, seja através de... E quando eu falo distributiva, a galera pensa muito em Bolsa Família. Não é só Bolsa Família não, viu? A perspectiva distributiva do setor público, ela tanto existe na isenção de impostos a iates e IPTU de mansões, ela existe no desconto do financiamento do Minha Casa Minha Vida e ela existe no Bolsa Família. Ela existe... O fato do governo entregar recursos ou não receber recursos que deveria receber faz parte da mesma política. Então, se você financiou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida, a política que contemplou esse seu benefício, ela é exatamente a mesma que financia a Bolsa Família. E também está dentro do escopo da mesma política que concede isenção de impostos a alguns produtos de luxo. Então, assim, é o governo, é o setor público abrindo mão de recursos para que ele seja utilizado diretamente pela sociedade, independentemente de qual foi a camada atingida. Alguns recebem os valores diretamente e alguns recebem um valor em forma de descontos e abatimentos. Sigamos nas definições. A função social. Eu até já introduzi um pouco sobre essa parte, mas sobre função social da contabilidade aplicada ao setor público, a função social da CASP deve refletir sistematicamente o ciclo da administração pública para evidenciar informações necessárias à tomada de decisão, prestação de contas e instrumentalização do controle social. A contabilidade pública, como função social, ela é uma ponte que liga a sociedade, a coletividade, a informações que nem sempre estariam muito disponíveis e muito facilmente compreensíveis. Existe um termo que não tem uma tradução necessária. Acho que é assim, accountability. Accountability. Esse termo, accountability, ele basicamente significa a obrigatoriedade de prestar contas e de sofrer algum tipo de responsabilização. A obrigatoriedade de prestar contas, ciente da responsabilização por não administrar corretamente os recursos públicos, ela é traduzida nesse termo aqui, o accountability, tá? E é um termo comum na contabilidade aplicada ao setor público hoje em dia, especialmente na perspectiva do controle social. Sobre campo de aplicação. Qual é o campo de aplicação? Quem está sujeito às normas de contabilidade aplicada ao setor público no Brasil? O campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público no Brasil, né? Estamos falando no Brasil sempre, abrange todas as entidades do setor público, bem como as entidades que recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem recursos públicos
na execução de suas atividades, no tocante aos aspectos contábeis da prestação de contas. Então, assim, é campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público, tanto aquele Instituto Federal de Educação, que recebe recursos públicos para fazer funcionar a sua máquina, seja pagamento de salários, manutenção ou política de assistência estudantil, mas também é campo de aplicação aquele setor privado que recebeu o recurso do órgão público através de um convênio para executar uma atividade. Então, também é campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público qualquer entidade que gerencie, receba, guarde, movimente recurso público. Então, não... Tá, professor, então é certo dizer que a quantidade de entidades que são campo de aplicação do setor, da contabilidade aplicada ao setor público é maior que o número de órgãos públicos? Podemos dizer que sim. Porque todo órgão público, toda entidade do setor público, ela já é campo de aplicação. E se mais aqueles outros órgãos que recebem recursos, gerenciam, administram movimento, também vai ser, então nós temos um escopo, um campo de aplicação bem amplo da contabilidade aplicada ao setor público. Sigamos, porque tem algumas pequenas diferenças. Porque eu falei, né, que são todas as entidades. Aí a pergunta é, mas quem são as entidades? Nós temos que entidades do setor público são órgãos, fundos, pessoas jurídicas de direito público ou que possuam personalidade jurídica de direito privado, mas que recebam, guardem, movimentem, gerenciam, apliquem dinheiros, bem como os valores públicos na execução de suas atividades. Mas detalhe, existem dois níveis de alcance diferentes na aplicação das normas da contabilidade aplicada ao setor público. A gente já vai detalhar. E aqui ele especifica, tem uma observação ainda. Equiparam-se para efeito contábil qualquer pessoa física que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de um órgão público. Então você, do Minha Casa Minha Vida também, tá aqui, viu? E sobre a aplicação, né? Eu falei que a gente vai distinguir sobre a aplicação nessas entidades do setor público. As entidades abrangidas pelo campo de aplicação devem observar as normas e as técnicas próprias da CASP, considerando o seguinte escopo. São obrigatórias de aplicação integral as entidades governamentais, os serviços sociais e os conselhos profissionais. Então, a administração pública é direta, indireta, autárquica e fundacional de maneira geral. Mas, professor, se essa galera é obrigatório, para quem não é obrigatório? Para quem é facultativo aplicar as normas? É facultativo nas demais entidades do setor público, para garantir procedimentos suficientes para a prestação de contas e instrumentalização do controle social. Então, quer dizer que, por exemplo, nas empresas estatais independentes, uma Caixa Econômica, por exemplo, a Caixa Econômica é uma empresa pública, mas ela é independente. Ela entra no escopo da obrigatoriedade ou da facultatividade da aplicação das normas. Ela está no escopo da facultatividade, porque as entidades governamentais, serviços sociais e conselhos profissionais são as únicas que têm aplicação obrigatória. Aquele Instituto Federal de Educação que eu falei, ele é obrigatório. Banco do Brasil, que é Sociedade de Economia Mista, que não depende de dinheiro do governo, ele é obrigatório? Não, ele é facultativo. Ele é entidade pública, porque ele tem recurso público, mas a aplicação dele é facultativa por conta da característica da independência. Sigamos. Lembrete importante ainda. Voltando para aquele início que eu falei da NBC-T 16.1. Apesar dela ter sido revogada, muitos pontos da norma, em essência, são úteis para que possamos entender algumas características desse ramo da ciência contábil. E por isso vamos apresentar algumas informações como apoio ao entendimento dos aspectos introdutórios. Essa parte de introdução, a gente tem algumas aulas ainda. Nós temos algumas aulas ainda da parte introdutória, então a gente vai sempre estar lembrando alguns pontos que foram retirados daí, da NBC-T 16.
Haja vista que os conceitos previstos na NBCT 16.1 não serão mais exigidos em provas, nem concurso, nem exame de suficiência, pois a norma foi revogada. Trabalharemos as NBCs e TSPs em aulas posteriores. Eu falei, a NBCT 16, ela foi revogada quase que totalmente. Alguns pontos ainda estão vigentes. Essa parte de conceituação, campo de aplicação, objeto, objetivo, isso tudo realmente foi revogado. E a gente cita porque isso ficou meio que num arcabouço contábil. Não está na norma, mas se entende como uma verdade dentro da ciência. Tá bom? E aqui a gente chega na parte de layout diferente também. Na parte que a gente vai tratar de questões de concurso. E aqui é o seguinte, eu trouxe mais 3 questões. As questões foram atualizadas, né? Vocês lembram que a gente fazia questões de concurso público? E essas questões, os conteúdos delas foram atualizados. Deixa eu ajeitar aqui um negocinho que eu tinha colocado aqui uma cor. Pronto, agora vai dar certo. Galera, e detalhe, eu vou precisar fazer o seguinte. Deixa eu vir pra cá. Aí eu vou fazer assim. E eu vou voltar pra cá. E vou fazer... Eu tô mexendo aqui na apresentação. Só pra gente não sofrer com spoiler. Cadê? Cheguei. Deixa eu voltar pra cá. Voltei pra cá. Seguinte, pessoal. Como eu falei, esse vídeo conta com o apoio da Procontábil Cursos. E lá embaixo, vocês estão vendo ali, a capinha do curso. Link tá na descrição do vídeo. Aproveita para se matricular, porque aí você vai ter o seguinte, você já pode agora assistir todas essas aulas lá no curso de contabilidade aplicada ao setor público, básico para concursos públicos. Aqui a gente vai ter uma aula por semana, então vai demorar um pouquinho. E aqui eu dou uma pincelada um pouco mais, lá eu me aprofundo um pouco mais. Então, sugiro que vocês se inscrevam no curso, aproveitem lá e aproveitem aqui. São aulas diferentes, tá? Às vezes o que eu falo aqui eu não falei lá, o que eu falei lá eu não falei aqui, porque a gente vai lembrando às vezes de algumas coisas na hora. Tem um roteiro, mas você não perde nada fazendo as 2 aulas. Lá, e lá ainda tem certificado. Para você que precisa apresentar certificado no trabalho ou na faculdade, nesse curso lá tem certificado. Aqui é só uma aula no YouTube. Muito boa, modéstia à parte, mas é uma aula no YouTube, tá? Então, espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo e possam também se matricular lá no curso, belezinha? Vamos lá então. Vamos avançar aqui. Com relação ao campo de aplicação e ao objeto da contabilidade aplicada ao setor público, a contabilidade pública, assinale a alternativa correta. Letra A. O campo de atuação da contabilidade pública abrange as pessoas jurídicas de direito público, tanto interno quanto externo. Pessoa de direito público, tanto interno quanto externo. A gente não viu em canto nenhum falar de externo, né? Tanto que eu até falei uma hora, é no Brasil, tudo é no Brasil. Então, assim, externo, do exterior, eu acho que não, Vou considerar que a letra A tá errada. Letra B. Os consórcios públicos deverão observar as normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas, inclusive quando se revestirem de personalidade jurídica de direito privado. Os consórcios públicos deverão observar as normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. Beleza, são consórcios públicos. Consórcios, então, são agrupamentos de órgãos públicos, então é para obedecer mesmo. Inclusive quando se revestir de personalidade de direito privado. Inclusive, sabe por quê? Porque vão estar administrando recurso público. Se vai estar administrando recurso público, mesmo... Lembra que eu falei do exemplo do convênio? É uma empresa privada, mas está recebendo dinheiro público, então tem que se submeter à norma. Eu acho que a B é a certinha. Vou botar um pontinho aqui. A gente volta já para isso. Isso está aparecendo para vocês também? Tá, não. Letra C.
Os investimentos realizados por estatais com dotações de orçamento fiscal são contabilizados apenas com base nos procedimentos aplicáveis ao setor privado. Não. Investimento de dinheiro que é de uma estatal, de um órgão público, não é para ser administrado pelo regulamento do setor privado, é para ser pelo regulamento do setor público. Então, perceba que apesar da gente não ter feito esses comentários durante a aula, já é possível depreender esse conhecimento pelo que a gente conversou. E é por isso que é bom estudar de maneira um pouco mais aprofundada alguns temas, porque você chega a consolidar alguns conhecimentos basilares que vão te ajudar a responder qualquer questão. Letra D. Os bens públicos de uso comum indiscriminado integram o patrimônio do órgão incumbido de sua manutenção e conservação no grupo de contas de compensação. Que viagem foi essa? Os bens públicos de uso comum indiscriminado integram o patrimônio dos órgãos incumbidos de sua manutenção e conservação. Pessoal, bem público de uso comum indiscriminado é praça, rua, acostamento, áreas assim, que são de uso livre, né? Uso livre. Então, aqui é o seguinte. O que a gente sabe? Eu apaguei a bolinha aqui. O que a gente sabe? Que a gente está falando de campo de aplicação. Esse comentário aqui não tem nada a ver sobre campo de aplicação. Então, ó. É campo de aplicação e o quê? E objeto. Então, letra E. As autarquias especiais estão fora da órbita da contabilidade pública. Claro que não. Autarquias são inclusive de aplicação obrigatória. Administração direta, indireta, autárquica e fundacional. Então, uma parte por saber e uma parte por eliminação. Nosso gabarito aqui é letra B de bola. Mas essa letra D aqui foi enjoada. Porque ela trouxe perspectivas de coisas que a gente nem tinha chegado a ver. E aí isso vai acontecer mais vezes aqui nesses vídeos, tá? A gente vai trazer algumas questões que, por mais que a gente não tenha trabalhado diretamente, e aí faz parte da prática de resolver questões de concurso. Você nem sempre vai ter certeza de tudo. Você tem que se apegar àquilo que tem maior aderência ao conhecimento que você adquiriu até o dia da prova. Não queira ter certeza de tudo. Tenha uma razoável consideração e marque com base nisso. Segunda questão de hoje. Quanto aos fundamentos da contabilidade aplicados ao setor público, analise as afirmativas a seguir. 1. O campo de aplicação compreende todas as entidades do setor público, tanto da administração direta quanto indireta, bem como entidades que recebam, guardem movimento, gerenciem ou apliquem recurso público na execução de suas atividades no tocante aos aspectos contábeis da prestação de contas. Esse 1 tá perfeito aqui, tá lindo. A gente leu esse texto mais de uma vez hoje. O 1 tá muito certo. Tá muito certo. Deixa eu fazer um negócio aqui, porque aí ficou... Apagar isso aqui. Aí agora eu vou colocar só um, né? Só um vezinho assim. Pronto. 2. A função social deve refletir sistematicamente o ciclo da administração pública para evidenciar informações necessárias à tomada de decisão e à prestação de contas e à instrumentalização do controle social. Também vimos um slide só com isso. Ah, professor, peraí, ó, eu tinha marcado a 1 certa, né? Se a 1 tá certa, podia ser letra A, já não podia ser letra B, que diz que é somente a 2. Já não podia ser letra C, que diz somente a 3. Podia ser letra D, 1 e 2, e pode ser todas. Agora que eu marquei a 1 e 2, não pode mais ser letra A, pode ser letra D ou letra E. Então, assim, eu acertei duas. Marquei duas das alternativas aqui. Se eu for chutar agora, vamos supor que eu não sei o item 3. Se eu for chutar, eu já vou chutar entre letra D e letra E.
já vamos diminuir a quantidade, vamos aumentar nossa possibilidade de acerto. Vamos lá ler o item 3. O objeto da Lei 4.320 é o orçamento público, o que não atende plenamente à essência contábil que representa o estudo do patrimônio. E aqui está uma grande pegadinha de hoje. Isso aqui está certo. E você vai ter que marcar a letra E. Mas você, nessa aula, eu não falei nada ainda sobre a Lei 4.320. E é o que eu quero passar para vocês. Lembra que eu disse que ia passar um conteúdo aí? Ó, a Lei 4.320 de 64 é o nosso Código Nacional de Direito Financeiro. Ela basicamente é um documento que trata de aspectos orçamentários no setor público brasileiro. E qual é o problema dessa lei? É porque lei é lei, né? Lei tem que ser cumprida. E a gente tem, paralelo, mas quase divergente às vezes, o MCASP, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Esses dois documentos, para você que está estudando aqui Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Orçamento Público também, por que não? São de leitura obrigatória. Assim, eu vou me corrigir. A Lei 4.320, ela é de leitura obrigatória. O MCASP já não. Porque o MCASP é muito grande. Seria muito bom se você lesse na íntegra. Eu já li na íntegra, mas assim, é um documento com mais de 300 páginas. Seria muito bom que você lesse na íntegra. É uma leitura boa. Sabe por que eu estou sugerindo isso? E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a Lei 4.320, ela traz aspectos legais sobre a orçamento público no Brasil e, consequentemente, sobre alguma perspectiva de execução de contabilidade pública no Brasil. Já o MCASP, aí alguém pode perguntar, professor, mas como é que uma lei e um manual estão batendo aí de frente a frente? Não era para a lei ser muito mais forte que o manual? Acontece que o manual, esse MCASP, ele é elaborado com base nas NBCs TSPs, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica do Setor Público. E as NBCs TSPs, elas são originárias de um processo de convergência de normas internacionais por uma adesão a um padrão internacional que o Brasil aceitou. Então, o Brasil, ele subscreveu junto com vários órgãos públicos de vários países do nosso planeta e disseram, não, beleza, a gente vai fazer, todo mundo vai fazer contabilidade assim agora. Para quando eu sair de um país para outro, eu ter um padrão de contabilidade. Então, esse manual, que é elaborado com base nas normas, ele se equipara a uma norma internacional. Então, assim, o manual, na verdade, entenda como uma organização de normas internacionais. Então, o manual, ele tem muita força. Ele tem muita força. Ele é equivalente a uma norma internacional. Por isso que ele bate, às vezes, de frente com a Lei 4.320. E, às vezes, até ele vai ser mais forte que a Lei 4.320. O que significa dizer, e aí eu vou introduzir você nesse conteúdo agora, para você já levar um choque na primeira aula. Nós temos basicamente no Brasil duas contabilidades. Uma contabilidade pública para atender a Lei 4.320 e uma contabilidade aplicada ao setor público que é elaborada com base no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público e com base nas normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público. Então vai ter momentos que a gente vai colocar para confrontar essas duas normas, beleza? Lei 4.320, ela ainda está vigente. Manual de Contabilidade, ele está no momento de auge, tá? Então, esses dois documentos estão para vocês aqui embaixo. A lei eu coloquei só o link e o manual eu coloquei... A lei é o link da consulta, acho que é do Senado que eu coloquei. E o MCASP, eu coloquei o documento para vocês baixarem. E aí, detalhe, eu vou, para baixar o manual... Eu peço só alguns dados de vocês para a gente montar uma espécie de banco de dados, para a gente se conhecer melhor, tá? E eu poder manter esse contato com vocês. Você preenche lá rapidinho os seus documentos e você vai ter acesso a uma pasta onde está o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Beleza?
Então vamos seguir para nossa última questão de hoje. A contabilidade pública é o ramo da ciência contábil em que se aplicam no processo gerador de informações as normas contábeis direcionadas ao planejamento governamental. Isso está certo ou isso está errado? Pensa comigo. É o ramo que aplica na geração de informação as normas direcionadas ao planejamento governamental mesmo, é? Não. É ao controle patrimonial. E ao controle patrimonial. Para quê? Para tomada de decisão, prestação de contas e controle social. Lembrou? Então tá errado. Não é para o planejamento governamental. Não é para isso. É para tomada de decisão, é o controle patrimonial para tomada de decisão, prestação de contas e controle social. Beleza? Chegamos ao final. Olha aqui, ó. Deixa eu sumir aqui rapidinho. Chegamos ao final dessa aula, lembrando a todos vocês que essa aula é um oferecimento da Procontábil Cursos, que está com esse curso já disponível para vocês se matricularem. A gente aguarda por vocês lá, certo? E aqui é o seguinte. Nos vemos em breve. Semana que vem tem outra aula de contabilidade aplicada ao setor público. E acho que amanhã a gente retoma uma outra série também que vocês gostam muito aqui do canal, que é a série de orçamento público. Belezinha? Perceberam que nessa aula a gente teve algumas propagandinhas, né? Se você é YouTube Premium, você não viu. Se você não é YouTube Premium, você viu algumas propagandas. Ao se matricular no curso, você também não vê mais propaganda. Os vídeos vão direto. Beijo do prof e até mais.